vocês. Então, com a anuência de vocês em relação a essa gravação, a gente começa essa aula de ecoterapia. Ana, só acrescentando algo que você comentou, né? Você chegou a falar alguma coisa sobre... Pode ser que a ecoterapia seja a minha primeira área, né? A primeira área de desenvolvimento da minha profissão. Vou falar para você, com toda a sinceridade, foi a minha. Acredite se quiser. Foi onde eu comecei a viver a fisioterapia, foi na ecoterapia. Então, depois de formado, né, em 2006, eu passei aquele finalzinho de semestre, né, como todos os alunos, né, da minha época, de 2006, procurando bastante emprego com dificuldade, não encontrando. Eu tive a sorte de começar a trabalhar justamente com a ecoterapia. Então, em 2007, eu passei a desenvolver um trabalho de ecoterapia e daí em diante crescendo com a fisioterapia, né? Então, de fato, eu comecei a minha área justamente com a disciplina de ecoterapia. E foi muito interessante, porque eu não tive essa aula como elegível ou até mesmo optativa naquele semestre que eu me formei. Então, eu acabei não tendo essa disciplina e tive que fazer essa prática, esse treinamento após, né, a formação. E, com êxito, eu consegui e passei a trabalhar com a ecoterapia. E verificando todo esse universo, né, que é a ecoterapia, a relação que tem o cavalo, né, os pacientes, e toda a fisiologia, toda a neurofisiologia, toda a neurociência envolvida por trás da terapia equina. Então, posso garantir a você que foi a minha primeira área de atuação. Carlos, boa noite. Oi, Patrícia, noite. Oi, meu computador, minha internet caiu bem na hora da aula, fiquei perdida aqui. Deixa eu te falar, mas você fez algum curso ou você só com o que você tinha de base da faculdade, você já conseguiu fazer, trabalhar na ecoterapia, sem ter feito a matéria? Vamos lá. Se vocês não tivessem feito essa matéria, vocês obviamente teriam algumas dificuldades para entender determinadas nuances da ecoterapia, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu, quando comecei na ecoterapia, eu comecei de forma muito cética, né? Eu vou ser bem sincero, eu comecei de forma cética. Eu entrei para conhecer e tal, e fui. Eu levei mais ou menos uns 3 meses para me convencer de que a ecoterapia tinha seus efeitos positivos. Eu nunca tinha ouvido falar, né? O único conhecimento que eu tinha era com relação à neurofisiologia e a fisiologia, a anatomia, e, obviamente, todas as disciplinas que envolvem a cinesiologia. Então, para mim, foi muito complicado fazer essa conversão, né, de conhecimento da minha área, né, da fisioterapia, para uma área, para uma biomecânica animal. Então, eu tive que passar, pelo menos por uns 7, 8 meses de estágio probatório, vamos dizer assim, né? É claro que quem se forma não pode passar por estágio, mas eu comecei o trabalho desenvolvendo grande parte, auxiliando, né, os profissionais ali e perguntando, questionando. Às vezes o próprio fisioterapeuta que estava lá fazia as perguntas para mim, para me desafiar a responder certo ou errado, e a partir daí eu fui começando a criar um pouco mais de link em relação ao que estudava-se na faculdade, mesmo não sendo ecoterapia, e ao que estava sendo colocado ali. Então, de forma diferente, eu não fiz um curso preparatório para um curso que me preparasse para começar na ecoterapia. O meu curso preparatório foi durante todo o processo do primeiro ano, né, do processo no trabalho, né, na ecoterapia. Então, foi ali que eu fui certificado durante a minha jornada de trabalho. O que não é tão fácil de acontecer, né? Normalmente, você, para conseguir entrar em alguma área, você tem que ter ou uma indicação, né? Ou você tem que ter uma preliminar, né? Um curso, né? Que te dê pelo menos aquela primeira impressão.
O que no meu caso foi basicamente indicação. Uma amiga, né, que tinha uma filha que fazia ecoterapia, que percebeu que que a ecoterapia estava precisando de um profissional, né, me indicou e disse que eu era uma pessoa que possivelmente agradaria, né? Foi o que aconteceu. Né? Eles se agradaram de mim, eu passei a desenvolver o trabalho com eles e a partir daí eles me certificaram. Mas nada impede você começar algo sem esse curso, né? O que vai acontecer é que você vai precisar se certificar durante o processo de trabalho, o que é hoje em dia um pouco difícil, né? Tanto que na área que eu resolvi atuar, né? Estou querendo atuar agora, a área de hospitalar, né? Eu tenho dificuldade por não ter a especialização. Então eu já comecei a me especializar na respiratória. O que é basicamente uma tendência, né? Hoje, para você entrar numa área, você tem que ter essa certificação, tem que ter essa diplomação, não tem para onde fugir, né? Até porque a grande quantidade de profissionais, né, na área de fisioterapia, de fato, está crescendo e a qualidade está aumentando, né? Poderia ser melhor, tá? Foi o que a gente falou anteriormente. Poderia ser melhor, mas mesmo assim a qualidade tem aumentado. E é notório, né? Se você vai querer competir, você tem que ser melhor, tem que tentar melhorar bastante em relação ao seu oponente. Respondi, Patrícia? Sim, respondeu, obrigada, entendi. Então, sigamos aqui. Então, nossa aula hoje vai ser basicamente com Ana Luzia, Patrícia e Carlos. Nós três. Mas vai estar disponível lá no YouTube para vocês depois reverem essa aula de hoje, tá? Até analisar as perguntas que vocês fizerem e tudo mais. Então, a aula de neurociência muscular, né? Na verdade, a aula de ciência do tônus muscular, a gente vai tentar trabalhar exatamente a interferência, a influência que os movimentos no cavalo e até mesmo os impactos do cavalo em relação ao paciente promovem em relação ao tônus muscular. De forma proprioceptiva, claro, né? A gente não pode levar em consideração outra forma senão a proprioceptiva. Então, tudo vai estar envolvendo a propriocepção. E para isso, a gente precisa levar em consideração tanto fibras musculares quanto fibras tendinosas, né? Assim como também o sistema nervoso, principalmente a se falar dos núcleos da base, como vocês pegaram e estudaram em neurofisiologia. Quando estudaram a respeito dos núcleos da base, vocês devem lembrar que quando se fala de núcleos da base, você fala sobre controle neuromuscular. Não que seja a função dos núcleos da base fazer as movimentações, pelo contrário. A função dos núcleos da base é promover uma concentração, uma intensidade de contração suficiente para que haja o repouso necessário ou haja o movimento necessário sem intervenções de qualquer natureza, seja ela neurológica ou até mesmo ambiental. Então, um movimento ele pode sofrer influência do peso do próprio segmento, ele pode sofrer influência de algum outro movimento ou algum outro segmento que esteja tentando interferir nesse movimento. Então, os núcleos da base vão tentar o máximo possível regular essa ação para que haja uma ação adequada. Em repouso também, mantendo o tônus muscular em uma atividade sempre constante. Então, daí você pode saber se o paciente ele vai ser um paciente com uma hipertonia, por exemplo, né, onde você tem um tônus muito aumentado, ou uma hipotonia, onde você tem o quê? Uma queda de postura por conta da lassidão, né, do relaxamento muscular. Né, a musculatura fica com tônus muito mais reduzido. E, obviamente, a gente vai tentar buscar sempre ficar entre a hiper e a hipo, que é a normotonia. E, para isso, a gente precisa lembrar de algumas coisas, por exemplo, as fibras musculares, né? Onde nós vamos discutir aí algumas
algumas características importantes da fibra muscular, tal como também os tipos dela, né? Nós não vamos falar das fibras musculares do coração, né? As fibras estriadas cardíacas, e também não vamos falar sobre as fibras musculares lisas, né? As fibras lisas. Por quê? Porque nosso intuito aqui é trabalhar em cima das musculaturas voluntárias, trabalhar em cima das musculaturas que sofrem ação diretamente do nosso córtex e, obviamente, respondem a ações ambientais, a ações externas, né? Modificando o seu tônus de forma necessária. Então, basicamente, nós vamos discutir aqui nessa aula, basicamente, os tipos das fibras musculares esqueléticas, estriadas e esqueléticas, assim como também os seus mecanismos de aferência, né? Os seus receptores, sejam eles proprioceptores articulares, sejam eles proprioceptores musculares. E vamos tentar adequar isso ao tônus e à emoção. Então, vamos fazer uma relação de emoção com tônus, o que fica bem tangível para a gente quando a gente relaciona essas duas ações, né? Então, assim, rapidamente, só lembrando que o que eu falei, nós não vamos discutir aqui sobre as fibras musculares lisas, nem as cardíacas, certo? Nós vamos basicamente estudar a respeito da esquelética. Então, basicamente, o que nos interessa é essa daqui, a estriada esquelética. E dentro dessa estriada esquelética, nós temos algumas características importantes. Aí a gente vai fazer uma fusãozinha aí de neurofisiologia com fisiologia. Lembrando que a nossa musculatura ela é rica em fibras musculares. E quando a gente fala fibras musculares, lembrando que estamos falando basicamente de células. Células que podem alcançar até os seus 40, 50 centímetros de comprimento. Mas somente são visíveis ao microscópio, porque elas são longas, porém elas têm uma massa, né, um diâmetro mais microscópico. Então essa fibra muscular, essa célula muscular, ela pode se dividir em várias zonas, né, em vários setores que nós chamamos de sarcômeros. E esses sarcômeros vão, lá como foi introduzido na fisiologia, eles vão atuar participando tanto com as fibras de actina, né, as miofibrilas, os filamentos de actina e os filamentos de miosina, que são os mecanismos principais de contração da musculatura. Obviamente que eu não vou me alongar nessa condição, porque isso não é o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Mas sim falar sobre as condições de musculaturas com capacidade fásica ou capacidade de ação rápida ou intensa e as musculaturas de participação tônica, né, que é aquela que que garante ao nosso corpo uma manutenção postural. Então, por isso que a gente precisa lembrar quais são essas fibras, né? Por exemplo, aqui nós temos o tipo 1, né? Em algumas bibliografias, elas são consideradas como fibras do tipo 1, fibras musculares, ou células musculares, do tipo 1. E elas são mais avermelhadas. Então, em algumas bibliografias, a gente pode considerar também como células do tipo vermelha. Tá? Então, tanto tipo 1 quanto vermelha querem dizer a mesma coisa. Tá? Obviamente que, quando se fala de vermelha, se fala de uma característica microscópica, onde se observou dentro dessas células uma grande quantidade de mioglobinas, que são aquelas hemoglobinas mais próximas das células musculares. E a gente sabe qual é a função das mioglobinas. A gente sabe qual é a estruturação, a fórmula de uma mioglobina. A gente sabe que tem uma riqueza de íons de ferro ali. E esses íons de ferro tornam possível uma coloração mais avermelhada. Por isso que o nosso sangue ele é vermelho, porque a grande quantidade, a grande parcela do nosso sangue é composta por glóbulos vermelhos. Glóbulos esses, ou hemoglobinas, essas que são capazes de carregar oxigênio e, obviamente, dióxido de carbono. Então, eles conseguem transportar o oxigênio, o dióxido de carbono, através da respiração pulmonar e a respiração celular. Levando isso em consideração, o que a gente precisa levar a sério é que
quanto maior a quantidade de mioglobinas dentro de uma célula muscular, maior é a quantidade de oxigênio que essa célula muscular tem para oferecer. Então, nessas condições, a gente pode dizer que essa célula vai conseguir trabalhar com maior quantidade de oxigênio. Então, a gente pode dizer que ela é uma fibra de ação oxidativa. Ela vai gerar energia para a contração muscular através de vias oxidativas. O que, de fato, vai trabalhar de uma forma mais progressiva. Essa via oxidativa, ela não é tão intensa, não é tão rápida. O processo, né, de geração de energia, de ATP, não é tão rápido. Então, há uma necessidade da célula gerar contrações num ritmo menor. Então, a contração ela se torna lenta, né? Mas, por outro lado, ela é de grande resistência. São fibras que vão participar da nossa manutenção postural. São fibras que vão participar dos movimentos mais lentos ou dos movimentos menos intensos. Então, a gente consegue realizar, até por uma capacidade de resistência, já que é uma via oxidativa, a gente vai conseguir desenvolver atividades, desenvolver movimentos repetitivos por muito mais tempo, sem cansar. A gente pode levar em consideração alguns exemplos, mas eu vou falar isso um pouco mais à frente com imagens, né, com exemplos mais ilustrativos. A qualquer momento, gente, se eu estiver falando alguma coisa que não seja tão novo, ou melhor, que seja muito novo e não esteja sendo de fácil entendimento, me interrompe que a gente para rapidamente para prosseguir. Deixa eu só conversar aqui com as crianças, que as crianças estão um pouco barulhentas hoje. Rapidinho, gente. Lilian, me ajuda? Você pode me ajudar? Deixa eu sair daqui, vai ser para colocar de disciplina. Tá bom? Me perdoem, turma. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi e estava me incomodando. Então, eu estava tranquila, Carlos. Criança é assim mesmo. Eu também, só ouvi um gritinho. Mas, na hora que eu estou falando, né, começa a embolar tudo aqui na minha cabeça. Porque eu preciso raciocinar em cima do que eu estou falando para tentar fazer vocês entenderem. Então, se eu não conseguir entender o que eu estou falando, ferrou para vocês. Mas aí eu tive que ir lá, né? A mãe não conseguiu segurar, mas eu falei que se eu tivesse que voltar lá, eu ia disciplinar. Eu espero que eu não precise fazer isso. Não gosto muito de fazer isso, não. Mas também não fico chateado, não. Então vamos lá, gente. Desculpa aí. Vamos voltar aqui. Entendendo como se faz pela via de contração lenta, né, que é a oxidativa, então são as fibras vermelhas, do tipo 1, temos uma outra que é do tipo 2. Só que essa vai ter uma divisãozinha, A e B. A B é aquela que é basicamente intermediária. Então a gente discute aí, intermediária significa dizer que está sempre com uma característica próxima, tanto de uma, né, a tipo 1, como da tipo 2. Então, da tipo 2A, que é a que nós vamos falar agora, né? A do tipo 2A, diferente da do tipo 2, da do tipo 1, ela vai ter uma coloração um pouco mais rosada. Apesar de ser considerada do tipo branca, ela vai ter uma coloração um pouco menos avermelhada do que a fibra vermelha. E isso se dá pelo simples fato de se ter menos hemoglobinas adjacentes ou participantes dessa célula. O que nos faz entender que a capacidade de oxidação, a via oxidativa dessas células, elas são ineficientes. Elas são existentes, porém ineficientes. Tornando, então, possível uma outra forma de geração de energia, que é através da via anaeróbica, né? Ou anaeróbia, que é a glicolítica, onde você não tem a necessidade de oxigênio para gerar ATP. Você precisa de enzimas que possam quebrar a glicose
E essa glicose, ao quebrar, ela gera uma energia lá mitocondrial que vai formar o ATP necessário. Como é glicolítica, é muito mais rápida. Você só precisa de ter uma grande quantidade de glicose e uma grande quantidade de mitocôndrias para que isso seja realizado. E é rápido. O grande problema, e obviamente, é que todo estoque, depois que é muito utilizado, ele passa por uma exaustão. Ele é exaurido. Há uma redução nos níveis de glicose dessa célula, fazendo com que essa célula entre em fadiga. Então, ela tem uma grande capacidade potente, uma capacidade de velocidade, porém ela não tem um período muito extenso. Ela vai perder a sua capacidade, ela vai fadigar muito mais rápido do que uma célula do tipo 1. Então, nós podemos dizer que a célula oxidativa ela é uma célula de grande resistência, mas de velocidades mais lentas. Já a fibra de contração rápida, as glicolíticas da fibra branca, elas vão apresentar uma grande concentração de enzimas que quebram a glicose, só que a glicose ela vai se exaurindo de forma mais rápida. Gera energia mais rapidamente, só que não tão suficiente. Então acaba se gastando. Então a gente pode dar 2 exemplos aí, por exemplo. Vamos começar com o tipo 1. O tipo 1 a gente pode considerar um maratonista. Ele corre grandes distâncias, obviamente, por um grande período de tempo, né? E isso faz com que ele desenvolva essa atividade mais aeróbia, né? A aeróbica. Observem que esse tipo de atleta é um atleta que desenvolveu muito pouco suas fibras musculares. Isso aí se dá por um simples fato. As fibras musculares do tipo 1, elas são ineficientes em sua capacidade de hipertrofia, né? O que nós chamamos de breakdown, né? Que são aquelas microlesões que ocorrem nas membranas, nas fibras celulares, elas não acontecem com tanta... não são tão comuns nessas fibras, uma vez que elas têm uma contração lenta, e isso faz com que elas não tenham, não sejam exigidas ao extremo. Isso gera um breakdown mais reduzido, ou seja, não existe a capacidade de hipertrofia, mas sim de resistência. São as musculaturas que a gente vê que geram o tônus muscular de um indivíduo. Mas já a do tipo 2A é justamente o contrário. Elas, por serem uma musculatura de grande intensidade, elas geram um breakdown muito mais rápido, e por conta dessa geração de breakdown, você acaba tendo que a grande capacidade de hipertrofia. Então, são aqueles corredores de 100 metros rasos, por exemplo, que desenvolvem a sua musculatura de uma forma muito mais intensa. E quanto mais forte, mais hipertrófico o camarada mais fácil ele é de desenvolver algum tipo de velocidade ou algum tipo de esforço, de explosão. Tá? Então, nós temos esses 2 tipos que, obviamente, não estou dizendo que pessoas têm um tipo e pessoas têm outros tipos. Não. Todo mundo tem os 2 tipos. Dependendo do biotipo da pessoa, né, do genótipo da pessoa, isso pode mudar um pouquinho. Pode ser que em algumas pessoas você tenha mais fibras brancas em um determinado segmento do que outras, e vice-versa. É natural que nas mulheres a gente tenha mais fibras brancas nas pernas e nos homens mais fibras brancas nos membros superiores, né? Não é à toa que as mulheres conseguem ganhar massa muscular nas pernas, no quadril e na coxa com muito mais facilidade. Não é à toa que os homens conseguem desenvolver uma massa corpórea na região de peito e membros superiores com muito mais facilidade. E, obviamente, os homens não conseguem ganhar tanta massa muscular nas pernas, porque eles têm maior resistência, né, nas pernas, porém menos força. E isso é o contrário nas mulheres, de forma geral. Tá? Não que isso seja uma regra.
Então aí, Carlos? pode falar, Patrícia, estou te ouvindo. Isso tem como quantificar? Tipo, tem como fazer um exame para saber se a pessoa tem mais fibras brancas ou mais fibras vermelhas? Ou não tem como saber o exame? Até tem. Isso não é feito, tá? Pelo menos não de forma aleatória. Isso pode ser feito através de artigos, pesquisas, onde você submete determinadas pessoas a esse tipo de atividade. Você tem vários níveis séricos que vocês podem estar avaliando no sangue dessas pessoas, né? O ácido lático, a creatina quinase. Então, são proteínas que a gente vai observando no próprio organismo do indivíduo, que vai determinando se esse indivíduo ele apresenta mais qualidade de contração ou menos qualidade de contração. Normalmente, quem apresenta níveis séricos de proteína elevados são pessoas que têm maior quantidade de fibras brancas. São pessoas que têm maior capacidade de hipertrofia. Mas eles também são utilizados para determinar se o paciente ele é um cardiopata ou não. Tá? Mas sim, existe. Não é tão explorado, até porque durante a vida desse ser humano, ele vai desenvolvendo normalmente as suas habilidades. E essas habilidades vão mostrando quais são as resistências e quais são as potências deles. Então, isso vai sendo observado durante o tempo. Tanto é que, durante a fase infantil, tem crianças que gostam de repente, jogar um futebol, ou tem crianças que gostam mais de fazer natação, e a gente sabe que futebol, natação, dependendo do tipo de atividade física, luta ou dança, nós vamos ter determinados fatores que favorecem uma melhora nesse talento, uma melhora nessa habilidade, e outros que não vão determinar isso. Então, de uma forma geral, a gente tem como qualificar. Quantificar nem é tão, não é tão explorado ainda. Até dá para quantificar. Mas hoje a gente consegue mais qualificar. E a gente qualifica bastante através do fenótipo, do biotipo da pessoa. Entendi, obrigada. Entendeu? Então, agora, nesse momento, entendendo como funciona a musculatura, a resistência, e a questão da força, da potência, a gente pode levar em consideração o que é necessário para se garantir uma postura melhor, e aí a gente não precisa usar necessariamente esse recurso só na ecoterapia, pelo contrário, a gente pode utilizar esse recurso no RPG, no Pilates, no próprio Bobat. A gente pode utilizar esse conhecimento da neurofisiologia e da fisiologia muscular em todos esses recursos, mas que na ecoterapia vai ter o seu valor. E é óbvio, Porque se de repente você chega com um paciente que apresenta um tônus muito baixo, a primeira coisa que você pensa em querer ganhar com esse paciente é uma resistência muscular mais satisfatória. Então você vai tentar desenvolver com a ecoterapia atividades que possam propiciar justamente uma melhora nesse tônus muscular. Então você vai lançar a mão de estímulos que possam aumentar a capacidade de resistência. Por outra, se for um paciente com uma hipertonia, o contrário, uma pessoa muito tensa, você vai tentar lançar mão de estímulos que sejam mais reduzidos a fim de você baixar esse tônus. Então você tem aí, você sabe quais são as musculaturas que você vai atuar e você sabe como você pode atuar através de frequências, de estímulos, Inclusive, tem muita relação com a última aula, que foi há quase um mês. A partir daí, você também pode desenvolver no paciente estudos se esse paciente, além da resistência, ele precisa, ele carece, há uma demanda de aumento de força, Então, você pode trabalhar também a força muscular, através de atividades mais intensas e mais rápidas. Então, tudo isso a gente consegue garantir na ecoterapia. Agora, levando em consideração
principalmente as musculaturas do tipo 1, que são os músculos vermelhos, as fibras vermelhas, que são as de resistência, e eu gostaria de que vocês tivessem mais atenção a essas fibras do tipo 1, é exatamente no processo que vai ocorrer durante toda a atividade da ecoterapia, ou atividade de qualquer outra terapia que vá desenvolver esse tipo de método, né? Primeira coisa é que a musculatura ela vai sempre responder a uma ação, né? Isso já dizia Newton, né? Tá, cada reação, uma reação de valor igual ou até maior. Então, o que acontece, gente? Se essa musculatura precisa responder a uma ação vinda da parte mais externa, né? Vinda de fora, tem que ser uma resposta quase que imediata. Então, quem é que vai propiciar essa resposta imediata? São justamente os receptores. Os receptores que ficam inseridos ou nas articulações, ou nos tendões, ou na própria musculatura. Então, vamos pensar alguns receptores mais importantes. A começar pelos receptores das cápsulas articulares. Eles vão ser responsáveis para detectar modificações a níveis das tensões das fibras da cápsula. Então, quanto maior a tensão, significa que existe maior pressão, é quando você tem uma coaptação. E quanto maior o afastamento, existe uma tensão, ou seja, uma deformidade, uma deformação acontecendo naqueles sensores que vão mostrar uma decoaptação. Então, de cara, você consegue aí, apenas em apoiar o pé no chão, você consegue estimular musculaturas por conta dessa ação articular. Esses receptores articulares, corpúsculo de Golgi, Mazzoni, por exemplo, eles permitem que a informação chegue ao sistema nervoso central através do nível medular, suba em direção aos núcleos da base, que vão caracterizar aquele sinal, que vão interpretar aquele sinal. Vão falar o seguinte: olha, essa pessoa acabou de gerar pressão sobre o tornozelo, nas articulações do tornozelo. Quais são as musculaturas que a gente tem à disposição para manter esse tornozelo estável? Olha, nós temos aqui o tríceps sural, que vai fazer com que essa pessoa, esse tornozelo, ele não gere uma movimentação diferenciada, e nós temos algumas musculaturas ali que podem estabilizar a alteração desse movimento. Por outra, né, se fosse alguém se pendurando numa barra, por exemplo, existe uma decoaptação do ombro, né? Uma decoaptação das articulações do cotovelo. Então, quais são as musculaturas que estão ali que podem ajudar a manter essas articulações o mais próximo possível, antes que haja uma luxação? Então, esses receptores, eles mandam uma informação para os núcleos da base, que, por sua vez, determinam através deles quais são as musculaturas que podem ser ativadas imediatamente. Então é isso que eles fazem. Eles ativam determinadas cadeias musculares para manter-se em contração durante aquela atividade de coaptação ou decoaptação. Mas também, óbvio, né, nós temos outras formas, como, por exemplo, o corpúsculo de Pacini. Ele está mais envolvido com as condições de segmento, de movimento do segmento. Extensão, flexão, a localização do braço ou da perna em algum momento. Isso através das pregas articulares. Então, esses sensores eles estão a níveis mais cutâneos. Só estão ali para determinar até onde o segmento está indo. Ele não tem muita expressão no sentido contração, a não ser que ele seja estimulado, ele seja gerado um estímulo nocivo na região. Então, ele pode responder com uma contração muscular mais imediata a uma reação gerada por uma ação na pele, uma queimadura,
botar a mão em alguma coisa quente, por exemplo, em alguma coisa pontiaguda, ou alguma coisa mais cortante. Então, a tendência é você retirar a mão imediatamente. Então, olha só, mais uma vez, os receptores desenvolvendo uma reação na musculatura para que haja uma proteção do próprio corpo. E aí nós temos, eu deixei por último, a primeira foi importante, tá? Mas eu deixei por último as duas mais importantes a nível de movimento, né? Quando a gente fala de cavalo, a gente fala de movimento. Então, qualquer movimento dentro dos planos tridimensionais, afinal de contas, a gente fala sobre movimento tridimensional o tempo todo com o cavalo, todos esses movimentos eles vão exigir tanto um afastamento muscular de uma parte de uma cadeia, quanto uma aproximação muscular de uma parte de outra cadeia. Isso vai acontecer o tempo todo. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, girando de um lado para o outro, basicamente. Então, todas as musculaturas elas estão sofrendo ações diferenciadas. E isso estudar esse tipo de recepção é importante para a gente perceber que a forma com que a gente trabalha, ela é diretamente ligada a essa condição funcional, a essa condição fisiológica, essa condição científica, e não somente movimento por movimento apenas. E aí eu pego com vocês dois receptores. Nós temos aqui um exemplo, né, uma ilustraçãozinha de um músculo e na sua extremidade o tendão. Então, de forma ilustrativa, vamos pegar esse tendão e vamos ampliar esse tendão e vamos verificar que os tendões, eles basicamente são formados, né, por todas as fibras, né, das faces musculares até se convergirem em uma inserção. Então, são várias fibras de colágeno, elastina, que vão estar ali presentes em condições lineares, né, em mesmo sentido, para fornecer determinada resistência para aquela tração. Só que, um detalhe importante, se a musculatura ela sofre um alongamento excessivo, ela pode perder continuidade com as proteínas Caramba, me fugiu agora o nome. Meu Deus do céu. Distrofina. Então, essas distrofinas elas podem não aguentar a resistência desse alongamento e gerar uma ruptura, uma lesão. E essa célula passa a não ter a sua função contrátil. Isso é um problema. Então, já que isso é um problema, nós precisamos de alguma coisa que resolva esse problema. E aí nós temos dois. Eu vou falar um para começar, que é justamente dentro do tendão, passando pelo tendão, entrelaçando-se com o tendão, receptores que vão, ao passo que o tendão se estenda, o tendão ele vai fazer o quê? Ele vai apertar, vai abraçar esses receptores, deformando assim esses receptores. Então, uma vez que esse tendão ele se modifica, ele se tensiona, esses receptores eles se deformam, mandando um estímulo para o sistema nervoso central, só que esse ainda é um estímulo mais a nível medular, né? Formando o que nós chamamos de arco reflexo. Quem gera isso, esse tipo de arco reflexo, obviamente, são, no caso aqui, os receptores chamados de OTGs, né, os órgãos tendinosos de Golgi, que recebem a informação de deformação do tendão, mandam a informação lá para a medula, lá para o mesmo nível, e se comunicam diretamente com o neurônio motor, o segundo neurônio motor, que vai levar a informação para a mesma musculatura do tendão, dizendo o seguinte, sofri deformação. Se vocês não reagirem a isso, vocês podem sofrer lesão. Então, sofri aqui uma deformação, passei a informação diretamente que levou de novo para a musculatura. Ela se contrai, permitindo que haja tensão suficiente para que não haja um afastamento dessas fibras e uma lesão que seja irreparável, né? No caso aí. Então, os órgãos tendinosos de Golgi, eles estão ali presentes justamente para isso, para gerar uma resposta imediata a uma deformidade no tendão.
como que a gente pode determinar ou classificar ou até mesmo testar esse tipo de arco reflexo? Fazendo percussões nos tendões musculares. Os mais comuns são o do tendão bicipital, o tendão patelar, o tendão aquileu, o tendão do calcâneo, né? Agora atualmente é chamado de tendão do calcâneo. Então, quando você faz uma percussão nesses tendões, a tendência é que haja contração das musculaturas pertinentes a esses tendões. O tendão patelar, quando você senta em uma mesa um pouco mais alto, onde seu pé fica flutuando, fica longe do chão, e você faz uma percussão, uma martelada no joelho, na região do tendão patelar, a tendência é esse joelho fazer uma extensão, porque houve uma deformação ali naquele tendão que gera, então, o estímulo de contração muscular, prevenindo, assim, qualquer alteração. Mas, Carlos, o problema é que ali a gente não vai ter lesão na marteladinha. Não vai ter. Mas houve uma deformação. Então, por essa deformação, você tem uma reação. Você tem um reflexo, um arco reflexo. Então, isso vai acontecer na marteladinha. Mas durante um momento em que nós estamos nos movimentando, o tempo todo oscilando, mudando o movimento em relação ao nosso eixo e ao nosso plano, isso vai acontecendo direto. Então, é necessário que esses músculos estejam respondendo de forma imediata antes da gente pensar em fazer o movimento. Então, de fato, a gente pensa em fazer o movimento, é algo voluntário. Mas antes do movimento voluntário, a gente tem aquele reflexo, aquilo que não é voluntário. Ninguém contrai a coxa, né, a musculatura da coxa, para fazer uma extensão de joelho na martelada de forma voluntária. Você vai estar conversando com a pessoa do lado, e aquele joelho ele se contrai. Então, inicialmente, ele parte de uma contração voluntária para depois você gerar, então, algum tipo de atividade. Agora, pensando em um outro receptor, tá? Ainda relacionado também ao sistema músculo-esquelético, nós temos o fuso muscular. O fuso muscular, ele é um conjunto, né? É um sistema basicamente celular, encapsulado, que vai ter a sua ação contrátil também, mas não como as fibras musculares. Ele vai receber estímulos dependendo da função, ou melhor, da convergência ou da divergência das inserções. Então, pensa o seguinte, as musculaturas elas estão convergindo as suas inserções, ou seja, estão se encolhendo. O fuso muscular vai perceber esse encolhimento. Ou por outra, você está alongando essa musculatura. Então, o fuso muscular ele vai perceber essa musculatura se alongando. Então, dentro desse fuso muscular, nós vamos ter aqui receptores, né, através de uma alça, ou de um feixe, ou de uma fibra, chamada fibra gama, e ela vai estar totalmente espiralada dentro do fuso muscular. Ela vai ficar em espiral. Né? Então, nós podemos chamar essa região espiralada de anulo espiral ou núcleo espiral. Significa dizer que quando essa espiral ela se alonga, ela vai gerar uma deformação. Quando ela se encolhe, ela vai gerar um outro tipo de deformação. E dependendo do tipo de deformação, você vai ter uma resposta a nível central ao que fazer em relação a isso. Como, por exemplo, isso está diretamente ligado com os órgãos tendinosos de Golgi também, como a resposta imediata. Tá? Mas logo depois disso, a musculatura ela participa de uma tensão diferenciada. Então, digamos que eu tenha uma latinha na minha mão, tá aqui. Eu tenho uma lata na minha mão e de repente eu tiro essa lata da minha mão, ou alguém tira essa lata da minha mão. Olha o que vai acontecer com a minha mão. A minha mão ela vai subir, porque havia uma resistência aqui, um peso, e eu retirei. Alguém retirou sem a minha anuência. Então, nesse momento, a minha mão dá uma leve levantada, porque minha musculatura estava preparada para uma determinada resistência. Ela se levanta, mas logo imediatamente, ao se levantar, ela volta à posição normal, porque houve resposta
dos anulos espirais, dizendo que houve mudança na relação de aproximação ou afastamento das musculaturas inseridas ali. Então, é uma forma de recuperar, de regular, de condicionar a musculatura a não manter uma condição oscilante. Eu tirei a garrafa e parece que minha mão fica que nem uma mola. Não. Eu tirei a garrafa, a latinha, ela basicamente foi e voltou e ficou na posição. Então, eu tenho ali uma regulação, graças ao fuso muscular. Poderia ser o contrário. Eu poderia chegar e pedir para... Alguém poderia chegar e me pedir para segurar um objeto. A minha esposa poderia pedir, Carlos, segura minha bolsa aqui rapidamente. E aí tem aquelas brincadeiras, né? Que você está no shopping e a esposa deixa a bolsa com você. Só tem mulher. Ah, não, tem David aqui, tem Davi também aqui. Então o Davi vai saber do que eu estou falando. Aí a esposa deixa a bolsa com você e você até faz uma brincadeirinha. Joga a sua bolsa lá no chão como se a bolsa tivesse o mundo ali dentro. Então, observe. A partir do momento em que você pega a bolsa, é um peso diferente. Então, a sua mão tende a cair e voltar. Porque os anulos espirais, o fuso muscular, determinou uma ação, uma resistência diferente. Então, calculou a intensidade necessária para aumentar o tônus muscular naquela região. Isso vai acontecer o tempo todo. Isso está acontecendo com objetos inertes. Mas a gente poderia estar sofrendo esse tipo de ação, a gente sofre esse tipo de reação ao passo que desenvolvemos o quê? A marcha. Ou sofremos algum tipo de mudança em relação à inércia, né? Estamos num carro e, de repente, o motorista dá uma acelerada sem que a gente perceba. Nossa cabeça vai lá atrás e volta. Houve uma tendência de recuperação que, momentaneamente, ela é involuntária e logo depois a gente assume o controle de forçar a cabeça para frente. Numa freada, normalmente a nossa cabeça vai para frente e a gente força a cabeça para trás. Porque existe mudança nessa ação, de uma forma um pouco mais ativa, mas existe. Então, o fuso muscular, os órgãos tendinosos de Golgi, os corpúsculos de Golgi-Mazzoni estão ali exatamente para propiciar, para permitir que haja um controle muscular. Todo o tempo em que estamos nos movimentando ou estamos tentando ficar estáveis, de pé, estáticos, essas musculaturas estão tentando controlar o tempo todo. E isso se faz muito necessário na ecoterapia, uma vez que o cavalo desenvolve todos os movimentos que a gente tenta realizar num paciente que não tem aquela condição, certo? Por exemplo, um paciente que não tem a marcha adequada. Daniel. Não, vem cá. Não. Por enquanto não. Senta aqui no sofá. E ó, não conversa comigo não, tá? Fica aí bonitinho. Chora não. Chora não porque você tá ao vivo aqui, ó. Tem gente aqui conversando comigo aqui no telefone. Bom? Falei com você pra não gritar, não falei? Fica bonitinho aí. Depois eu mostro que você tá aparecendo ali, ó. Sua cabecinha tá bem aqui, ó. Olha pra cá. Dá um tchau pra galera. Tá, não precisa dar tchau, não. Isso. Agora não chora, não, senão você vai atrapalhar papai, tá bom? Não, mamãe não. Mamãe não segurou você, agora quem vai segurar sou eu. Então, voltando aqui, galera. Desculpa mais uma vez. Algum comentário aí? Eu ouvi um comentáriozinho aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Mais um físio. Ó, viu só? Vai ser mais um para competir com vocês aí. Já ele para de chorar. Então vamos lá. Gente, vocês entenderam o que eu falei a respeito? Ô, Daniel, não faz isso não, Daniel. Faz isso não, tá atrapalhando o papai. Tá? Não, olha só. Silêncio agora. Eu não estou gostando dessa bobeira. Isso é bobeira sua. Eu avisei a primeira vez e não vai ter segunda vez.
Agora para de chorar. Tá? Se você se comportar, eu deixo você sair. Mas agora vai ficar. Você está me entendendo? Então para de chorar. Voltando. Turma, com relação ao que eu falei a respeito desses receptores, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa meio perdida para vocês? Vocês estão aí? Sim, mas não. Sim, estamos, mas não ficou. Bom, deu para entender. O problema do deu para entender é que pode ser que não tenha dado para entender, entendeu? Patrícia, se você se perdeu, me fala, Patrícia. A gente dá um jeito, vai lá. Não me perdi, não, entendi sim. Entendi sim sobre a questão dos dois receptores, a forma que eles atuam, né? Entendi sim. Então, vocês percebem, né, que na verdade o nosso organismo ele está o tempo todo buscando o equilíbrio, mas não é de uma forma sempre, né, consciente. Os nossos núcleos da base, eles estão buscando isso para a gente, através dos próprios receptores, né, e através do sistema vestibular. Inclusive, eu vou falar do sistema vestibular numa outra aula, na segunda-feira que vem. Isso se não tiver nenhum feriado para atrapalhar a gente aí, né? Acho que chega de feriado, né? Mas beleza. Então vamos seguir um pouco mais adiante aqui. Então, gente, o que eu preciso que vocês entendam? Olha só, já falei com vocês, se continuar chorando vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Depois. Espera um pouquinho. Já falei com vocês, espera um pouquinho. Então nós temos aqui 3 situações: hipotônico, normotônico e hipertônico. E aí foi aquilo que eu falei com vocês, né? Eu falei hiper, né? Hipo, primeiro aqui, né? E o hiper aqui no final. Se você está numa condição hipotônica, você precisa de alguma coisa que gere um estímulo maior para que aquela condição hipotônica ela seja reduzida, né? Se eu estivesse em sala agora, eu mostraria para vocês um determinado tipo de estímulo para aqueles que estão mais relaxados ou aqueles que estão normotônicos, né? Eu ia mostrar um estímulo para aumentar de forma considerável o tônus de vocês. Mas já que não estamos, e eu não tenho condições, né, com a quantidade de alunos que tem hoje, né, dos 30 alunos da aula, somente 3, né, ou seja, somente 10% da turma está presente, não daria para fazer isso com vocês, né? Se a turma toda tivesse aqui, seria muito divertido, inclusive. Mas os que estão aqui são aqueles que conseguem me responder quase que imediatamente o que eu pergunto. Então, para vocês, seria indiferente. Mas eu poderia, de repente, dar um exemplo para vocês. Vocês estão andando na rua, né? Atravessando uma faixa de pedestre com o sinal fechado para os carros, e de repente vem um carro que se toca no sinal fechado muito em cima e dá aquela brecada de cantar pneu. Quem está atravessando a rua, naquele momento, eu posso garantir: ombros levantados, com músculos contraídos, e não passa nem vento aonde não bate sol. Porque houve um estímulo muito forte que fez com que houvesse um aumento de tônus muscular, preparando aquele indivíduo para algo um pouco mais intenso. Então, houve um excesso de estímulo para aumentar o tônus dessa pessoa. Mas, às vezes, a pessoa está muito tensa. E uma pessoa muito tensa, nada melhor, Ana Luzia, me corrija se eu estiver errado, uma pessoa muito tensa, muito estressada, nada melhor do que uma boa massoterapia relaxante para fazer com que aquela pessoa comece a sentir a musculatura cedendo. Porque são movimentos leves, são movimentos com ritmos menos acelerados, que permitem, então, uma condição hipotônica adequada, ou uma redução. Exatamente.
Não Então, tem nós temos aí um tipo de estímulo totalmente inverso. Um estímulo que abranda a condição muscular do indivíduo. Uma música bem suave, né? Uma música bem baixinha, com um ritmo bem fraquinho, aquilo pode te acalmar. Uma música de rock and roll, de repente, pode te deixar um pouco mais excitado, estimulado, né? Empolgado, irritado, depende, né? Se você gosta, se você não gosta. A questão é, o estímulo ele vai gerar algum tipo de reação na musculatura. Então, como que a gente vai verificar isso no cavalo? E aí que é uma coisa interessante, né? Para a gente fechar a aula de hoje, será que é? A gente fecha a aula de hoje exatamente. A gente fecha a aula de hoje nessas condições. Você vai se comportar, Daniel? Então tá bom. Dá um tchauzinho aqui pra galera. Isso. Tchau, Daniel. Ah lá, estão chamando você, viu? Tchau, hein, Físio? Tchau. Tchauzinho. Tá rindo, né? Ó, mas se gritar de novo, o negócio vai ser diferente. É porque a Jura me assustou. Não interessa. Eu quero que você chegue aqui em silêncio. Esse aí é o meu herdeiro. Criança é muito bom. A cara de sapeca nem apronta. Não é a sua cara não, Ana. Não é a sua cara não, vai por mim. Não é a sua cara não. Nem ele, nem ela. Era para a outra também ficar aqui. A próxima vez a outra fica. Deu sorte, porque normalmente minha disciplina é um pouquinho mais quente. Então vamos lá. Vamos levar agora para o cavalo, né, gente? Eu acho que eu mostrei para vocês que o cavalo, ele além de ser um agente de movimento, ele também é um agente de frequência. Então, assim, tem aquele cavalo com uma frequência mais rápida, um cavalo com uma frequência mais devagar, e um cavalo que tem uma frequência mais mediana, né? Então, quando a gente fala de um cavalo que antepista, por exemplo, a gente fala de um cavalo que tem uma quantidade de passos mais elevadas no intervalo de tempo e de espaço. Então é uma frequência mais alta. É como se fosse o rock. É como se fosse uma música mais acelerada. Então, esse cavalo de antepistar, ele vai ser um cavalo que vai ser indicado para pacientes com tônus mais reduzido. Ou pelo menos vai ser o nosso objetivo em relação àquele paciente. Alcançar a possibilidade de se usar esse cavalo com uma frequência mais alta. Vai depender da resistência do paciente. Um síndrome de Down, por exemplo, que tem algumas alterações cardíacas, né, permite que a sua endurance fique mais baixa. Então, gerar um estímulo de cara nesse paciente pode ser um problema, porque o paciente vai se esgotar rapidamente e a gente não vai garantir um trabalho efetivo com o paciente. Então, a gente começa com um estímulo que seja mais ou menos adequado e vai dando resistência física para esse paciente até que a gente consiga promover, jogar para ele, né, ou indicar para ele um cavalo que tem uma frequência mais elevada, permitindo assim um aumento desse tônus muscular, porque vai se aumentar esse tônus muscular, né? Por outra, nós podemos ter um paciente que é extremamente irritadiço ou extremamente tônico, né? Hipertônico. Então, nesse caso, a gente utiliza um cavalo que tenha uma frequência mais baixa, ou seja, passos mais longos, o transpistar, por exemplo, que são menos passos no intervalo de tempo e espaço igual, né? Com passo, com uma quantidade menor. Então você acaba tendo aí uma frequência mais reduzida, propiciando a redução desse tônus muscular, acalmando esse paciente de uma forma mais ativa. E a gente tem que levar em consideração também o quê? O solo, tá? Então, dependendo da situação, a gente pode ainda agregar o solo para reduzir mais ainda esses estímulos proprioceptivos, como foi falado lá no início, nas aulas, certo? E aí, eu queria mostrar a vocês
a relação, né, do núcleo da base, dos núcleos da base, com o tônus muscular. Tanto a condição de movimento, de controle de tônus muscular em relação ao movimento, né, como em relação a algum tipo de gerenciamento de luta ou fuga, são basicamente controlados, são adaptáveis pelos núcleos da base. Mas a gente precisa levar em consideração que o sistema límbico, que está localizado mais inferiormente aos núcleos da base, também participam de forma direta com os núcleos da base. Então, nós podemos dizer que a emoção, ela também pode interferir no tônus muscular dos nossos pacientes. Então, se nós sabemos que a emoção ela interfere no tônus muscular dos nossos pacientes, nós precisamos levar em consideração não somente a condição movimento, mas também a condição psicomotora, né? A condição de contração muscular, de movimento, em relação ao seu emocional. E aí a gente precisa levar em consideração paciente a paciente. Pode ser que você não consiga criar uma empatia com o paciente no primeiro atendimento, porque você precisa ainda estudar esse paciente para saber como que você vai lidar com aquele paciente. E se você conquistar esse paciente, você pode desenvolver uma empatia com ele, modificando o tônus muscular. Se é uma pessoa desanimada, uma pessoa para baixo, uma pessoa que não tem ânimo para desenvolver nenhum tipo de atividade, e você ganha a empatia desse paciente, você consegue ajustar o tônus muscular também na forma com que você trata esse paciente. Interpessoal, né? Se for uma pessoa muito proativa, muito irritadiça, que te encara, você tem que tentar levar em consideração isso e ganhar a confiança dele, a empatia dele, a ponto de você trazê-lo para um tônus mais reduzido. Então você pode associar não somente as condições motoras, né, neuromotoras, como também as condições psicomotoras. E isso é o grande diferencial no atendimento de um paciente, seja na ecoterapia, seja fora da ecoterapia, seja num centro, numa clínica de fisioterapia convencional, tá? Então, nós temos aí o cavalo desenvolvendo os estímulos através de suas frequências, o solo também tem a sua participação, e fatores lúdicos também podem permitir permear a relação entre paciente e terapeuta, e até mesmo cavalo. O cavalo, por si só, já é aquele agente que vai modificar o emocional da criança ou do paciente, né? Simplesmente por ser uma figura mais imponente. Então, isso facilita muito as coisas, né? É um outro diferencial, o fato de ser um cavalo, o fato de você estar montado num cavalo, o fato dele ser uma criatura extremamente imensa aos olhos de quem monta esse animal. Então, tudo isso corrobora para alterações importantes nas condições de tônus muscular. Então, nós temos aí a relação de tônus muscular, a neurociência do tônus muscular, e também a relação da emoção com o tônus muscular. Então, basicamente, relacionamos aí o sistema límbico com os núcleos da base, tá? E aí podemos dizer que existe uma ação tônica diretamente ligada a esses dois sistemas. Certo? Galera, consegui finalizar a aula de hoje, tá? Relacionado à neurociência do tônus muscular. Na aula que vem, eu acho que, se eu não me engano, vai ser neurociência do equilíbrio, da propriocepção, do sistema vestibular, tá? Mas, de forma geral, a gente fecha por aqui a aula de tônus muscular. Ficou alguma dúvida pertinente que eu possa registrar aqui para o YouTube ou não? E aí eu interrompo a gravação. Não,
foi tranquilo, Carlos, para mim, sem dúvidas. Show? Perfeito. Então, Patrícia, Davi, Tranquilo também. show de bola. Então, eu interrompo a aula de hoje. E aí a gente vai começar já a pensar